É um prazer ter a honra de ter vocês aqui conosco, tá? De ter esse momento para compartilhar. E obrigado por cederem o tempo de vocês para me ouvir. Então, é um prazer enorme estar aqui. Tá? Enquanto o pessoal está chegando, meu nome é Samuel Cavalcante, tá? Estou atuando atualmente como consultor independente, prestando serviços em algumas empresas. Tenho um pouquinho de experiência aí, um pai meio batido, entrei na agilidade lá em 2009, 2010, as primeiras vezes, então quero contar um pouquinho do que eu estou vivendo, do que eu já vivi, e a gente continua vivendo a cada dia, espero que traga alguns insights aí para vocês. Já deixar registrado que após a palestra, precisar, estou rodando no corredor, quiser uma troca, uma experiência um pouco maior ali no mentoring, tá? Então, vou estar ali no Coach Clinic também, fico à disposição para a gente trocar uma ideia, tá? Ah, vamos lá. Você já viveu aquele momento, assim, de ter um time dos sonhos, que a gente conhece como Dream Team? Já teve essa experiência de comemorar por ter atingido platô, alta performance, altos resultados, o negócio está andando bem. Gente, é bom demais. Você olha para aquele negócio assim, a coisa só acontece. Vocês tiveram essa experiência? Olha, já, algumas pessoas já, né? Só que tem então uma diferença que a gente pode discutir mais no corredor, que é um time de altíssima performance versus times que atingiram o platô. Já deixa uma provocação aqui. Tá? Já para começar, o negócio aqui começa quente, apesar do friozinho do ar-condicionado, mas trazendo exemplo para quem aí é mais novo, né? Não viveu esse mundo aí, 2000, em 92 a 2002, né? Surgiu o conhecido time dos sonhos de basquete, que é a seleção dos Estados Unidos. Curiosidades à parte, essa seleção surgiu por causa do basquete brasileiro. Sabiam disso? O que acontece? É, Eles perderam para o Brasil na Olimpíada anterior, ou em alguns desses jogos, e até então não podia, os Estados Unidos não levavam jogadores profissionais para as Olimpíadas, eles levavam só acadêmicos, galera, o time acadêmico, não levava o Michael Jordan para a Olimpíada. Só como eles perderam no final da década de 80 para o Brasil, eles mudaram essa regra interna e aí criaram o time dos sonhos, que aí era com a liga da NBA, os jogadores da NBA indo jogar Olimpíadas e ficaram invictos por 10 anos. É interessante. E tem mais histórias por trás desse time aqui, que antes deles começarem a, a ganhar efetivamente, eles perderam para um time de basquete universitário, de propósito. Então tem uma questão de como formar a equipe também, que se vocês quiserem a gente pode trocar outra ideia sobre isso. Mas aqui eu vim falar sobre desmontar essas equipes, né? Então, o que quer dizer um time dos sonhos? Então, vamos para números, tá? Primeira coisa, a gente falar que a gente tem time dos sonhos é porque a galera é legal, porque o pessoal se abraça, porque ninguém briga. Não, gente, isso aí não é time dos sonhos, tá? Time dos sonhos, ó, 10 anos invictos, prêmios recorrentes de melhor jogador da liga, maior número de rebotes, reconhecimento continuado. A galera começa a ficar com medo de jogar contra eles. Vamos pegar no nosso exemplo, seleção brasileira, 2002, né? O pessoal achava que ia ser campeão, né, da Copa do Mundo, lá, 98. Mas os times, independente de ter sido ou não ter sido, as equipes tinham medo de jogar contra a seleção brasileira. Pena que hoje mudou isso, né, gente? Ai, meu Deus do céu, ai, meu coração. Não destruam times igual destruir a seleção brasileira, tá? Por favor. Mas a gente tem que, às vezes, quebrar essa harmonia. Tá? Então, sim, tudo isso tem a ver com o time perfeito, com o time dos sonhos. E aí vem aquela frase, né? O time que tá ganhando não se mexe. Gente, cuidado. Em grande parte dos momentos, pode sim ser verdade, só que ela não pode se transformar numa bengala para você, enquanto gestor de equipe, líder de equipe, ficar acomodado. Porque é bom demais ver uma equipe performando. Entretanto, tá? Quanto tempo vai durar essa performance? Acho que ela é interminável? Em algum momento vai começar a cair. Cada jogador atingiu o seu máximo. Se você pega aquela seleção de basquete, tenho certeza que de todos, nem foram todos que atingiram o máximo potencial.
Então, sim, eles atingiram o que a gente pode chamar de platô, porque você tem ali 4 jogadores que são muito bons e com aquele ecossistema se ficaram melhores esses 4 jogadores. Mas e os outros 8? Ah, não, basquete são 5, calma, gente, tem a galera do banco, tá? Por favor, não estou errando matemática, não. Certo? E os outros? Eles atingiram o máximo potencial deles? Eles poderiam ser mais do que eles são naquele momento? Ah, vamos fazer uma analogia com sua equipe de desenvolvimento de software, sua equipe de produto. Na equipe de produtos, você tem um PO sênior muito bom, que todo mundo segue, mas tem aquela galera que está entrando no mercado com o papel de PO, de Product Owner, ou no papel de produto. Essa pessoa está fazendo o quê? O que mandam ou ela está se desenvolvendo para conseguir criar o caminho dela? Eu já cansei de ver gente que só está seguindo o que a empresa está falando e não está se desenvolvendo. Aí, para a gente, como empresa, é maravilhoso, né? Porque a pessoa fala o que eu pedi para fazer, faz o que eu pedi para fazer. É sustentável? Não é. Então, gente, eu vou provocar bastante, tá, galera? Assim, aí depois a gente tenta a resposta, tá? E como é que tá a próxima geração? Eu gosto, uma pergunta que eu adoro fazer para líderes. O que você está fazendo para desenvolver líderes melhores do que você? Ou você quer continuar o resto da vida sendo coordenador, sendo gerente, ou você quer continuar o resto da vida. O que você faz hoje, independente do seu papel, para desenvolver pessoas melhores do que você, para ficar no seu lugar, para você poder ir para outro lugar, para você poder fazer outra coisa? Isso ajuda a subir a sua régua, certo? E aqui não deixa de ser isso, tá? Lembra que eu falei da seleção brasileira, né? A equipe está melhor, mesmo a régua baixou e bateu a arrogância. Copa de 98. Brasil, né? Copa de 98. A equipe era muito boa, só que a régua, a galera chegava com medo. Ah, tô com medo da gente, vamos lá, né? Vamos ganhar a Copa de novo. É isso. Existe melhoria contínua? Então, eu quero trazer assim, vou trazer para vocês um caso real. Vários, né? Eu tenho vários, esse aqui é um que eu vivi que eu achei bem interessante. Eu vivi alguns Dream Teams. Esse aqui foi o que eu mais amei, o que mais doeu sair de perto dessa equipe. Era bom demais. Gente, a gente tinha previsibilidade, cliente satisfeito, o time dava lucro, tá? Ah, como é que você sabe que o time dava lucro? Eu fiz as contas, sabia o salário da galera, sabia o quanto que era software para governo, né? Então, sabia quanto que tinha na licitação, eu tinha uma noção, conseguia fazer esses cálculos. Não, não foi a empresa que me deu, a empresa, tipo, eu fiz os cálculos. Gente, você consegue ter uma noção se aquela equipe dá dinheiro ou não dá dinheiro pelo que você está vendo de salário saindo e dinheiro entrando, tá? Você consegue ter uma noção, tá? Gente, a galera podia tirar férias, UX, UI. Gente, o desenvolver o UI, UX, ele tirava férias, ele voltava, certo? O time tinha feito telas novas, não ficava esperando o UX e UI para fazer tela. Aí o que ele precisava fazer? Ele sabia que ia ter que dar umas corrigidinhas ali, né? Gente, os desenvolvedores faziam teste de usabilidade. A gente chamava o cliente e fazia teste de usabilidade ali com o cliente na nossa frente, desenvolvedor de software fazendo isso. Porque o X e o Y tinha ensinado a galera a fazer isso, montou o roteiro, fez com eles, até a hora que a galera conseguiu andar sozinho. O UX e UI que não faz isso é porque tem medo do emprego, né? Não, é para garantir meu espaço de mercado. Ou porque os desenvolvedores não querem. Acontece. Então, pra vocês verem que era time dos sonhos mesmo. Nunca mais vivi isso. Eu podia tirar férias e as coisas continuavam acontecendo. Então, ótimos resultados. Mas metade dos desenvolvedores estavam estagnados. Os júniors do time estavam assim, ó. Ou seja, a gente estava em performance, a gente estava em platô, mas poderia ser mais. E eles pararam. Então, a gente chegou no que a gente chama de platô, que é no pico que aquela formação de pessoas suportava. Tá? Então, mas será que era um falso platô ou platô tem prazo de validade? Essa aqui foi uma das sacadas que eu tive na hora que estava montando a palestra. Será que platô tem prazo de validade? A gente chegou num nível aqui que aí eu realmente preciso mexer, eu não preciso mexer, o que eu faço? E aí é a grande sacada, observar os números das equipes para ver se é um falso platô ou se está na hora de
acabar o prazo de validade. E aí, o que, que nós decidimos fazer? Quem tem coragem de fazer isso? Tirar o desenvolvedor, a pessoa mais sênior da equipe. É corajoso, né? Eu sei que eu fui falar com a gerente na época, eu era Scrum Master da equipe. Eu acho que tá na hora de a gente tirar o fulano de tal, Rafael, é o nome dele. Ele tá morando na Austrália hoje, trabalha na ThoughtWorks hoje. O cara é muito, muito bom. Excelente líder, certo? O que também virou um problema. O cara é tão bom líder que virou um problema, vocês vão entender. Parece loucura tirar o desenvolvedor sênior da equipe, líder, fera, que todo mundo segue. Mas a gente tem que fazer isso para equilibrar a força. Tem que equilibrar a força. Não dá para ficar só do lado sombrio ou do lado da luz. A gente tem que equilibrar essa força. Para equilibrar essa força, tá? A gente precisa olhar para um negócio chamado coesão social, que é como é que esse grupo está convivendo socialmente falando, claro, trabalhando positivamente. Lembra que coesão social não é as pessoas se abraçarem, se amarem, elas se respeitarem. Até tem uma ferramenta para trazer para vocês daqui a pouco que mostra um pouquinho sobre isso. Então, só que tem uma questão na coesão social que grupos minimamente coesos, eles seguem os líderes. Gente, se a gente formar qualquer grupo de pessoas, uma das primeiras coisas a fazer é a gente buscar uma liderança. Fato. Assim como em Alcateias, de Lobo, tem uma liderança, no grupo de... Todos os grupos que você vê, vai ter uma liderança, haverá uma liderança, salvo os lobos solitários, tipo onças que vivem solitárias. Os animais, no geral, também buscam grupos, tá? E aí, uma ferramenta para ajudar a gente a entender isso é este gráfico, tá? 2 eixos, nível de confiança versus nível de concordância. Você coloca do lado de fora, tem um pontinho aqui, né? Então, você coloca do lado de fora, por exemplo, eu me coloco aqui do lado de fora. Eu, Samuel, tô aqui. Eu trabalho com a Auri, né? Trabalho com a Kemi. Aonde eu colocaria a Kemi e a Auri dentro desses quadrantes? Não confio na pessoa, confio no lado profissional individual, confio totalmente na pessoa. Eu discordo o tempo todo dessa pessoa. Quando eu trabalhei com a Arineide, ela era minha chefe, eu era guia, eu discordava dela o tempo todo. Mas a gente tinha um respeito muito grande entre nós. Eu discordava porque eu gostava de ficar discutindo com ela. Discordância contextual, ou eu concordo o tempo todo com essa pessoa? Onde você coloca os seus coleguinhas de trabalho ali? Isso é uma boa reflexão para você saber se está tendo treta dentro da equipe, se a equipe está em performance, como é que tá, tá? Então, como é que tá a relação dos membros do grupo? Como é que tá essa coesão? E aí eu fiz isso, um exercício desse, com os devs. Todos os devs do time colocavam um dev sênior, né? Ó, confiança total no profissional e no indivíduo. Os caras eram amigos, saíam para churrasco, vixe, trocava ideia. E concordância total. Uhul, maravilha, o time tá perfeito. Não tá perfeito? Tá perfeito, não tá, gente? Parece que sim. Sabe qual é o problema dessa parte? Performance passiva. Parece bonito, mas o excesso de concordância gera o que a gente chama de performance passiva. Atingiu um platô, atingiu um pico e estacionou. Por quê? Porque os júniors ouviam tudo que o sênior falava. Inclusive, eu conversei com o Rafael na época, o Rafael falou assim, eu não sei o que eu faço mais, cara. Eu falei, como assim? Os caras só fazem o que eu falo. E ele percebeu. O desenvolvedor percebeu. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos experimentar. Você se segura nas reuniões, porque eu sei que você é um cara executor. Então se segura nas reuniões e seja o último a falar. Deixa os júniors falarem primeiro. Essa é a primeira tática para a gente não ter que mexer com o time, tá, gente? E, fulano, respeite o que eles falarem. Porque a chance, né, do sênior, porque tá errado, esse caminho não é bom, né? Então, respeite o que eles falarem. Complemente. Pô, legal a sua ideia, valorize essas ideias. Fizemos isso. Só que aí no final da reunião, o sênior falava. E qual era a solução? A do sênior. Percebe que, às vezes, os números até apontam que está legal o resultado da equipe. Só que ela pode ser mais. As pessoas que estão lá podem ser mais. Então, por isso, tirar o dev senior. Doeu. Mas vou contar um pouco isso agora, usando alguns complementos, tá? Sim, eles estavam em platô, que eu acabei de comentar com você, os 2 júniors
eram muito bons. O Alcir e o Diego. Os dois júniores, Alcir e Diego, e tem e tinha um pleno no meio do caminho que ficava ali como um pleno mesmo, um cara também muito bom, músico, o Jean. E tem, isso eu tô falando de um time, né? Tinham dois nesse caso nessa época, depois eu vivi mais uma ou duas cenários quanto a isso, tá? E aí tava assim, segue o mestre. Eu tenho um líder, vou seguir, vou seguir. É isso que acontece, gente, quando a gente tem coesão social dentro do grupo. Eles seguem fielmente, tá? Então a equipe estava em performance, a gente estava em coesão, estava lindo o negócio ali. Ó, baixo conflito, alto resultado, parece tudo muito natural, gente. Tem uma afeição, a menor unidade é o grupo, eles se amavam, o trabalho fluía. Uh! Depois de performance vem uma outra fase que a gente chama que é o ad journey. A gente precisa dissolver. Então, galera, eu sei que a gente vive buscando performance. Aí essa palestra é para quebrar um pouco esse paradigma. Sim, a gente vive buscando performance. Só que às vezes a gente tem que quebrar essa performance. Esse é o ponto. E aí achar esse momento pode ser difícil, tá? O adiante é quando o grupo se desfaz. E olha só, veja que eu estou olhando não só para o resultado da empresa, eu estou olhando para a satisfação do cliente, satisfação dos colaboradores, eu estou olhando para um monte de conjuntos que às vezes a gente esquece no dia a dia. A maturidade, quando a gente atinge, ela pode começar a pensar nos seus objetivos futuros, ações subsequentes, ou desmembramento do grupo, que normalmente é uma solução. Ou um produto novo que vai quebrar todo o ecossistema, que um júnior saiba mais de uma coisa daquele produto novo. Então, coisas que vão fazer mudar. E aí, decidimos fazer isso. Tiramos o sênior, só que aí tem que guiar a evolução do novo grupo, tá? Ai, ai, vamos estragar a foto, né? Tava lindo demais, né, gente? Tava lindo demais. Até minha filha tá aqui. Ela tinha aqui uns 8 anos aqui, eu acho, menos, uns 5, né? 6 anos aqui, né, esposa? Vamos estragar a foto, tirar alguns membros do grupo aí para poder fazer o Júnior. Cadê o Alcir aqui? Esse é o Alcir, o Diego não tá aqui. Ah, o Diego tá lá no fundo, o Diego tá lá no fundo, que eram dois Júniors muito, muito bons. Só que estavam travados, tá? Aí, a gerente, ela não queria fazer isso. Ela não queria tirar zero, porque tá entregando resultado, o cliente está satisfeito, certo? A gerente não queria fazer isso. A gente falou, não, deixa ele como consultor do time. Para quê? Para dar sensação de segurança. Já vou responder para vocês que não funciona, tá? É uma falsa sensação, mas se ela precisa da falsa sensação, a gente entrega. Você acha que os caras vão ficar consultando? Isso não é a mesma coisa, deixa trabalhar, tá? Só que também conseguimos uma complacência maior. Olha, vai diminuir a nossa vazão. É 10 ou 15, eu não consegui ler. 10, tá bom. Vai diminuir a nossa vazão, só que no futuro vai melhorar. Então, vamos quebrar o time. O time tá zerado, tá? Quando a gente quiser o time, ele volta para o estágio de forma, que é o momento que iniciam as relações sociais desses grupos, que eles precisam se reentender. Eu tirei um indivíduo daquele grupo, ele vai se refazer. Quem é a nova liderança? Quem sou eu dentro desse novo grupo? Tá? E aí, guiando um pouco esse processo, tá? Para de forma para Storm, tem uma lista de coisas que a gente pode fazer. Nesse caso, a gente reviveu os porquês da tomada de ação. Por que, que a gente tirou o sênior daquele time? A gente foi transparente com a equipe. O porquê que aquele time existe? Por que, que aquele produto existe? Revivemos esse assunto. Gerenciando expectativas, revisão de proposta, alinhamento de objetivos, lembrança de como chegamos onde chegamos. Sim, somos pessoas boas, trabalhamos bem juntos. Por mais que tenha um indivíduo saído, nós temos um histórico. Vamos nos reorganizar. E aí, gente, em menos de um mês, a galera já estava no próximo estágio, que era o Storm. O que é o Storm? É tempestade, né? Quando o bicho explode, quando tudo tá, né? Começa. Só que, por quê? Lembra que eu falei que os dois júniores eram muito bons? Eles começaram a brigar pela liderança. Quem é a nova liderança do grupo? Ah, mas tem um pleno lá no meio. Cara, o pleno ele era constante. Ele não queria evoluir, também não. Então ele era um cara constante. E tudo bem. Tem espaço para quem é constante, tá, gente? Tudo bem. Agora os júniores, eles queriam crescer, queriam. E aí começaram a se degladiar lá. Ó, risco, e o risco de divisão. Então, o que nós lidamos nesse caso? Com esse risco de divisão. Ah, gente, é sério. Os caras quase saíram na pancada, os dois júniores.
Eu juro para vocês. Foi interessantíssimo ver isso acontecendo. No Storm para Norme, nós revisitamos os acordos de convivência, revisitamos os contratos sociais. Quem é a nova liderança? Então, ó, revisar acordo de fluxo, revisar acordo de qualidade. Qualidade é um ponto importante para a gente revisar aí, porque eles não têm mais alguém ditando ritmo de qualidade. Eles precisam revisar, e aí, gente, muita treta, e é aqui onde os desenvolvedores tiveram mais brigas ainda. E alinhamento de expectativas interpessoais, onde cada um de vocês querem chegar. Nessa época, antes desse movimento acontecer, um deles queria pedir as contas. Ele tá lá até hoje. Eu juro para vocês. O Alcir tá lá até hoje. O Diego, acho que saiu uns 3 anos depois. O sênior que a gente tirou da equipe, ele saiu um ano depois. E o Pleno tá lá também até hoje. Pleno, constante. Talvez ele tenha ganhado aumento, alguma coisa assim, mas ele é constante, né? Mas ele tá lá até hoje, certo? E aí o próximo passo é ajudar eles a guiarem eles para performance novamente, certo? Que é melhorar a afeição. Isso foi bem rápido, esse passo aqui, porque eles já tinham afeição, já tinham respeito uns dos outros, então isso era tranquilo. Chegar a baixos conflitos, depois que a gente conseguiu ajustar a questão da liderança interna, né, da liderança situacional, o negócio fluiu melhor. Voltando ali para métricas e resultados de negócio. Todos entendem muito bem o que é o produto e qual é a proposta. Então, poxa, Samuel, essa história tá linda, maravilhosa, foi tudo bem, tá tudo certo. Sim, foi tudo certo, deu legal. Depois de um ano, os guris assim estavam voando, os dois. Nós queríamos que voasse. Pero no mucho. Aquele período, além de ter um lead time maior para as entregas, as decisões ficaram truncadas, não ficaram? E aí, depois de um ano e meio, eles tiveram que fazer uma refatoração no código, porque o código estava insustentável. Só que entende que essa refatoração, ela ia acontecer de um jeito ou de outro, talvez com um impacto menor ou um impacto maior. E esse é o trade-off. O que eu estou disposto a assumir de custo dentro da empresa para eu poder evoluir e melhorar o meu ecossistema como um todo, não só culturalmente, mas a minha vazão. Se eu não faço um movimento desse, naquela época que isso aconteceu, eu não ia ter os desenvolvedores melhores para fazer esse refactoring, essa refação, esse pedaço de código que deveria até ir para o lixo às vezes, certo? Aqui é só o guia, tá, gente? O guia que a gente fala aqui, os tópicos para você fazer a mudança de um lado para o outro, o que você precisa fazer em cada uma das etapas para que você tenha esse guia, certo? E mostrei um pouco de como eu usei esse guia lá na vida real, tá? Esse guia ele não traz todos os detalhes. Ele fala o seguinte, olha, criar conflitos saudáveis, ensinar valores de ações, então, ó, propósito, objetivo, como chegamos, onde chegamos, melhoria de fluxo, melhoria de qualidade, equipe, não importa se é de produto, se é de desenvolvimento de software, equipes que não discutem qualidade, elas estão em uma falsa harmonia extrema. Como assim produtos vai discutir qualidade? Ué, que ferramental você usa na sua empresa? Tem algum padrão? Tem algum acordo? Tem alguma coisa que ajuda a gente a deixar o mais coeso os nossos produtos possível? Não estou falando que sejam iguais, tá? Mas coeso na discussão. Se eu vou lá e falo com uma PO, falo assim, você usa User Story? Ah, eu uso, e você? Eu não. Eu fico perdido dentro da empresa, o que a gente está seguindo? Uma coisa bem boba, tá? Eu trouxe aqui, mas tem um monte de ferramental que a gente pode discutir. Então, discutimos qualidade sim, tá? E aí, agora, né? Eu devo sair desmontando minhas equipes e tal. Bora revolucionar tudo! É a palestra do ano que vem. Tá? A palestra do ano que vem é Revolução é Bom. Ah, Revolução é bom. É, gente, depende, assim. A questão é entender, estudar um pouco mais do que é coesão social e o que é liderança emergente tende a te ajudar a você entender esses ecossistemas, tá? Porque todo grupo busca uma liderança, podendo ser formal ou informal. Então, o papel da gestão ali ou o nosso papel ali, dentro da equipe mesmo, é quem é essa liderança informal para que a gente consiga acompanhar ela, tá? Opa! Para qual direção essa liderança está levando a equipe? Está levando para seguir pelo meu ego
ou está levando para que evolua realmente como equipe, como grupo de pessoas e assim por diante, tá? Eh, então, observações que você pode fazer. Quem é a liderança informal? Como essa liderança informal está? Quem essa liderança segue? Gente, tem uma galera aí no corredor que são excelentes mentores. Quem você segue? Com quem que você conversou para você pegar o telefone daqui 3 meses? Pô, eu tava lá na Joia Brasil, mandar um WhatsApp, tava lá na Joia Brasil, agora eu tô com um problema, você me ajuda aqui, troca uma ideia comigo. O que tem de gente que faz isso aqui não está escrito da comunidade. Inclusive, se quiser, manda mensagem para mim aqui da LinkedIn, a gente troca uma ideia, gente. Como essa liderança aprende? Tá? Eu, por exemplo, por muito tempo segui CFC, o Carole, o Toledo, eles eram os meus mentores. Hoje somos amigos, né? Hoje somos amigos, trabalhamos juntos muito tempo, tá? E aí, gente, o grupo pode atingir o platô, mas não as pessoas. Então a gente tem que observar um pouco mais isso. Métricas ajudam a gente a entender se já chegou ao platô. Equipe ou grupo se mantém com sede de mudança e evolução? Se mantém, você não precisa dissolver. Se parou essa sede de mudança, talvez seja o sinalzinho amarelo de presta atenção. Está na hora de mexer nesse grupo. A coesão está muito grande, eles pararam de discutir. A confiança está muito grande. E cuidado com falácias, né? Que elas levam ao falso platô. Então, quebrando essa performance é meio contraintuitivo, tá, gente? É meio. Me dói até falar, mas é verdade, é contraintuitivo. Então, a gente tem que fazer isso de forma consciente, buscando o que, que a gente quer de resultado futuro. Na hora que eu for pensar assim, eu vou pegar, tirar um indivíduo de um time para colocar em outro, o que, que eu vou fazer para quebrar esse cenário todo, tá? É, isso vai permitir melhores resultados no futuro. Tá bom, gente? Muito obrigado, espero ter contribuído. Eu sei que isso aqui tá um assunto de mais umas 2 horas para a gente trocar ideia e até a próxima, gente. Valeu!